E aí, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. Essa é mais uma resolução de exercícios de matemática do Enem, daquele jeito, né? Simples, claro, resumido, objetivo. Então, demorou, hein? Pega papel e caneta na mão, cola o olho comigo, que eu garanto que você vai sair da aula entendendo. Pessoal, vamos lá então? Olha, exercício super recente, eu tô gravando aqui esse conteúdo em janeiro de 2023 e esse exercício, ó, ele é do Enem de 2022, ou seja, a última prova, ok? Vamos fazer aquela leitura e anotar os dados mais importantes. Uma máquina em operação tem sua temperatura monitorada por meio de um gráfico. Ao longo do tempo T, essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia conforme a temperatura T da máquina. De acordo com a expressão, já pega isso daqui, pessoal, ó. Velocidade é igual a temperatura ao quadrado menos 4. Essa vai ser a expressão quadrática para a gente conseguir ter noção aí do quanto que essa velocidade varia em relação à temperatura da máquina. Tudo bem até aqui? Continuando. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Ó, aqui tem duas informações importantes. A velocidade se anula e aí ele vai apresentar alguma falha. E esse gráfico aqui, ele está mostrando uma variação de temperatura em relação a um tempo, ok? A temperatura foi de 4 graus Celsius a menos 2 graus Celsius num período de 10 horas. Entendemos até aqui? Bom, continuando o raciocínio. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Pessoal, olha só então, né? Ele deu pra gente aqui um período de 10 horas de funcionamento. Só que, será que eu vou colocar essas 10 horas em que lugar aqui da minha fórmula? Em nenhum lugar, em nenhum lugar. Não é esse o dado que você vai utilizar. Você vai utilizar a velocidade, tudo que se anula é zero, né? Se você tem uma conta no banco e você anulou, você zerou ela, né? Se você tem um micro-ondas funcionando e o tempo dele de funcionamento se anulou, então o tempo foi zero. Então, o que a gente vai utilizar? Quando a velocidade é zero, você vai apresentar uma falha de funcionamento. E dentro dessas 10 horas de funcionamento, teve alguns períodos, teve algumas temperaturas que essa máquina teve falha de funcionamento. Vamos então, ó, substituir o V por zero, por uma velocidade que se anulou, uma velocidade que zerou. Agora, eu preciso descobrir essa temperatura, né? Ela é o meu X da questão, ela é a minha incógnita da questão. O menos 4 tá negativo, vai passar positivo, e daí eu isolo o T ao quadrado. Qual que é a operação inversa da potenciação? É a raiz. Eu continuo isolando o T e inverto a operação. Raiz de 4 é mais ou menos 2. Já sei, se bateu alguma dúvida aí, mas por que mais ou menos 2? Ué, pessoal, porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Se eu fizer mais 2 vezes mais 2, também vai dar 4. Mais com mais, 2 vezes 2, 4. Entendeu? Então, a raiz, vou colocar aqui, ó. A raiz de 4 pode ser menos 2 ou pode ser mais 2. Então, eu já identifiquei em qual temperatura essa velocidade foi zero. Em qual temperatura essa velocidade se anulou. Ou seja, quando a temperatura bateu 2 graus Celsius e quando ela bateu menos 2 graus Celsius. Fez sentido? E quantas vezes isso ocorreu? Vai lá no gráfico e verifica essa linha, ó. Quantas vezes ela passou no 2, olha lá, uma vez, duas vezes, e quanto ela passou no menos 2? Uma, duas, 3 vezes, tá vendo? Então, quantas vezes isso ocorreu? Quantas ocorrências você teve de que essa velocidade se anulou? 1, 2, 3, 4, 5. Opa,
Isso ocorreu por 5 vezes. A alternativa E de escola. E aí, veja se fez sentido para você. Deixa aqui nos comentários se você já tinha resolvido isso de outro modo, ou se você não tinha resolvido, não tinha noção de como fazer a questão, e você viu ali que foi de forma simples, né? Se você pegar o tempo mesmo de execução que eu peguei aqui no vídeo só para resolver, foi em torno de 2 minutos. E olha que eu ainda fui conversando contigo, fui lendo com calma. Mas se a gente tá lá na prova, esse é um tipo de questão que, se você é meu aluno aqui, eu quero que você resolva ela em 2 minutinhos e, claro, entendendo. Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Vai lá, gabarita essa prova.